de Jesus, neste momento, Senhor, eu te peço que me perdoe os pecados, as transgressões. Te peço, meu Deus, que o Senhor libere sobre este local a tua presença. Que não haja oportunidade de brecha para que atrapalhe esse trabalho, esse mover espiritual, esse ensinamento bíblico e profético será ofertado aqui agora para abençoar esse homem e esta mulher. Pai, eu me disponho e me coloco agora como ministro do teu evangelho, Pai. Usa minha vida para o louvor da tua glória e edifica essa pessoa. Explica a ela e revela a ela a importância de orar nos portais dimensionais, nos horários específicos, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Pessoal, deixa eu só tomar um xarope aqui, rapidinho. Vamos lá, pessoal. Eu já falei com algumas pessoas em alguns grupos que eu já tive, já expliquei, já falei, já dei aulas a respeito da importância dos portais dimensionais. Deus, ele, em todos os tempos e épocas, ele estabeleceu o sol, a lua, as estrelas, ele estabeleceu a fixação dos elementos, ele fez sempre de tudo para que houvesse ordem. E, biblicamente falando, ele estabeleceu os luminares, né, como se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 14, e aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, vamos ver o que está escrito aqui em Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então veja, o homem não pode dizer que nunca percebeu a presença de Deus, nunca percebeu o poderio de Deus, nunca percebeu a manifestação da glória de Deus. O homem não pode dizer isso, porque tudo isso está ofertado, está aparente, está real, cristalino. É só olhar para a natureza, é só olhar para os mares para entender que existe um Deus. Agora, ele também estabeleceu sinais, ele também estabeleceu portais de acesso ao mundo espiritual, e todo aquele que tem sede, fome, deve mergulhar, deve aproveitar desses portais dimensionais que nos foram dados gratuitamente através de Cristo Jesus. Então, sobre isso eu quero citar Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, a nossa vitória está nas regiões celestiais, já está lá disponível. Então, nós temos que ir até essas regiões e pegá-las e captá-las para a nossa vida. Aqui ainda em Efésios, para clarear biblicamente, Efésios ainda 2:6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja, nós estamos aqui na terra, mas herdamos uma contaminação, herdamos uma herança muito ruim, né, de morte, porque nós somos descendentes do primeiro casal. Então todos aqueles que advêm de Adão, todos aqueles que nascerem nessa terra vão nascer também debaixo dessa questão carnal. A morte passou, tomou um, e desse um atingiu a todos os homens. Mas quando Jesus vem à terra, morre por nós, ressuscita por nós, nós juntamente com ele ressuscitamos.
Então nosso espírito, ele é ressuscitado com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, nós temos que entender que nós também saímos da sepultura juntamente com ele. Enquanto o crente não pensa dessa maneira, as coisas para ele espirituais, proféticas, não vão se abrir. Então entenda, quando Jesus ressuscita, quando Jesus levanta da cama, quando quando ele se levanta e sai da morte nesse exato momento, eu e você estávamos dentro dele também, saímos e fomos elevados. Então veja, amados, os portais eternos, eles estão claros na Bíblia, mas é necessário olhos iluminados para compreender. Vem comigo em Salmos capítulo 24 para dar um embasamento também a respeito desse assunto tão delicioso. Quero apenas dar um beijo na rosa. Quero apenas nesse momento colocar alguma coisa para depois nós entrarmos com um pouco mais de profundidade. Versículo 7 do capítulo 24 de Salmos vai nos dizer assim, eu vou até marcar aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Todos nós já ouvimos isso, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Então veja, levantai, ó portais. Levantai portas, as vossas cabeças. E levantai, ó portais eternos. Então existem portais eternos que estão disponíveis para nós. Então o salmista fala de portais eternos, ou seja, portais que sempre existiram. Esses portais dão acesso a nós, aos lugares celestiais. Então, quando Jesus conversou com Natanael, ele falou a respeito do céu aberto. Quem lembra disso? Então, essa expressão fala de um portal maravilhoso. Vamos rapidamente em João capítulo 1, versículo 51, diz assim: E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Onde está, pastor, essa passagem? João 1, 51. Vamos mais uma passagem linda? Vamos novamente em Salmos. Eu amo esse versículo que eu vou citar para vocês agora. Ele está estampado na porta da igreja em que eu fui convertido por Deus até hoje lá. Imensa placa. Salmos capítulo 100, versículo 4 diz assim: Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Então, nós devemos entrar nas portas de Deus com salmos, entrar nos seus átrios com hinos de adoração. Nós devemos exaltá-lo. Então veja, nós podemos ver que a entrada nesses portais não pode ser feita de uma maneira física. Não é física, é extremamente espiritual. E essa entrada nessa dimensão espiritual necessita, exige do Filho de Deus, da mulher de Deus, que eles estejam abalizados, que eles estejam na santificação, que eles estejam numa busca constante, numa consagração pessoal. E nós devemos entrar sempre com louvores. Nós devemos entrar sempre com louvores. A importância dos louvores, ela fica muito clara na Bíblia Sagrada, vez que os profetas, quando precisavam profetizar, eles mandavam buscar um tangedor. Então a música, ela tem o poder de virar a chave, de abrir a conexão. Então por isso que as reuniões, os cultos precisam começar com louvor. A pessoa chega carregada na igreja, a pessoa chega na igreja com os pensamentos nas contas, no problema, na família que partiu, que faleceu, no primo, no dia dos pais, das mães que está chegando, Natal. Então quando a pessoa chega na casa do Senhor, ela chega pesada, carregada, e então o louvor vem para elevar essa pessoa. O louvor vem para fazê-la com que ela saia do solo, para que a sua mente se desligue da terra e então ela possa ter contato, comunhão com aquilo que é espiritual, sobrenatural. Então os louvores,
funcionam também para a abertura até mesmo da oração. Então, é muito importante obedecer o mundo espiritual, perceber que o mundo espiritual, ele é apenas um. Só existe um mundo espiritual. Às vezes na nossa caminhada, a gente ouve relatos de pessoas que ficam se degladiando. Por exemplo, Deus está falando que fulano vai partir. Ou que não, vou dar um outro exemplo, para ficar mais claro para vocês. É uma pessoa que está passando por uma grande tormenta, uma grande dificuldade. Eu vou contar para vocês um fato real e vou mudar algumas circunstâncias. Essa mulher, ela está presa, ela está atrás das grades. E aí, uma pessoa que está no centro espírita dela, mas que é preocupado com essa pessoa que está presa, com essa mulher, essa pessoa vai e conversa com o pai lá, e o pai diz, olha, vão tentar matar ela dentro de 15 dias, e é necessário fazer algumas coisas para que ela não morra, etc, etc. Então, é importante, muito importante, é entender que o mundo espiritual é um. Mas, se essa informação é dada para, digamos, a mãe dessa mulher que ela está presa, e se a mãe dela é cristã evangélica, ela pode não acreditar. Mas no dia seguinte, numa ministração profética, Deus falou, olha, vão querer matar essa mulher, a tentativa de morte vai vir lá de fora, e é isso, complementando aquilo que foi dito ontem lá no outro local. Aí você pode imaginar como é que fica se essas duas pessoas não tiverem o entendimento de que o mundo espiritual é um só? Tem gente que não acredita. Ah, como é que pode? Não, é Deus, sim, é Deus. Mas o mundo espiritual não tem dono. Então, gostaria que você entendesse isso. Então, seja como eu, não brigue, não discuta, não bata a boca, porque o mundo espiritual fala, e fala muito, não fala pouco, fala muito. Basta querermos ouvir. Então, vamos. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. Ah, esse negócio de portais, vai que de repente alguém disse é coisa de Satanás. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não tem poder criativo mais. A glória de Deus foi arrancada dele. Ele não tem poder criativo, tá certo? Então, ele apenas pode corromper aquilo que foi criado por Deus. Então, vamos lá. Vamos ver mais um texto sobre portais, só que agora eu quero passar para vocês sobre portais malignos. Malignos? Malignos. Em Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existe uma porta, que é uma porta de acesso ao inferno, ao Hades, ao Hades e ao Hades em grego, e tem a outra expressão que está na ponta da língua, que é em hebraico. Então veja, essa aqui, eu estou citando para vocês, é uma porta maligna. E nós temos que estar sempre repreendendo as portas malignas. Uma das chaves importantes para você poder ministrar, quando você for orar dentro dos horários que você vai ver, que você vai se alimentar aqui, você que está assistindo aqui no canal do YouTube esse vídeo, por favor, deixa aqui o seu like, não custa nada, deixa um comentário se for possível, isso para agradecer a Deus por esse ensinamento, não a mim, tá bom? Por favor, faça isso. Então veja, quando você estiver orando, ministrando, meia-noite, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e alguns outros horários, em um determinado dia da semana, sempre peça a Deus para, além de estar ouvindo as suas orações, o seu clamor, para que Deus também esteja fechando as portas do inferno.
Porque o inferno libera demônios, o inferno libera espíritos para poder entrar em pessoas que têm contato com você. Pessoas que se relacionam com você, para poder fazer você perder a visão espiritual, para fazer você perder a confiança de que Deus vai te dar vitória, a confiança de que o Senhor é contigo, a confiança de que Jesus vai entrar na causa. Esteja sempre atento a isso. Veja, vamos ver mais uma passagem interessante. Mas veja, eu tenho uma boa notícia para te falar a respeito dessa questão de portas de Satanás. Veja, a boa notícia é de que Jesus tem a chave de todos os portais. Então foi dito: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Digam glória a Deus aí, amado, por essa palavra. E diz que eu possuo as chaves da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Então veja, é pelo poder de Jesus, é pela maneira como a igreja vai movimentar as chaves que foram dadas a ela. É pela maneira que a igreja vai trabalhar. Então você tem a chave. A chave é a oração, é simples, é o joelho dobrado no chão. A chave para você se conectar com os portais, entrar nos portais, receber visita dos anjos que vêm nesses portais. A chave para você avançar mais, fechar, a chave é a oração. Poxa, é tão simples, sim, tem gente que não ora. É tão simples, verdade, e tem gente que está apagado da presença, apagado da unção, apagado da glória. Vê se essas pessoas conseguem orar. Repara se essas pessoas conseguem orar. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas estão apagadas. Então não é qualquer pessoa que vai conseguir orar. Não é assim que a banda toca. É necessário comunhão. É necessário busca. É necessário entrega. É necessário um objetivo de continuar se consagrando ao altar e se santificando na presença de Deus. É dia após dia. Então você tem a chave, você pode orar. A chave é a oração. E eu quero que você guarde isso na sua mente. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você invocar, quanto mais você estiver pensando nesses mistérios profundos proféticos, quanto mais tempo você gastar com as coisas do alto, mais o Senhor Deus vai abençoar a sua vida. Então vamos dar mais uma pincelada aqui no item 2. Vamos lá, item 2. Acessando os portais, beleza? Deus, ele estabeleceu momentos específicos, horários, está estabelecido, amado. Lembra quando eu disse que o mundo espiritual não tem dono? Realmente não tem dono. Só que existem horários de acesso, de abertura, que se potencializa o agir. Que o agir satânico pode se potencializar, mas o agir divino, profético, precisa estar avançadíssimo nessas questões. Então, Deus estabeleceu tempos específicos para oração, verdadeiros portais, para que o seu povo receba em intensidade. E nós podemos ver o que a palavra fala. Vamos lá. Deixa eu ir aqui na Bíblia, porque eu preciso mexer na minha Bíblia. A palavra tem que estar aberta. Ensinamento sempre com a Bíblia aberta. E estudo bíblico sempre com a Bíblia e caderno para anotar. Senão, não é estudo. Você só está ouvindo, não está guardando. Então, vai reter agora, daqui a pouco some da mente. Capítulo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E fico aguardando. Olha que interessante. Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei e a ti eu vigiarei. Ou seja, eu fico aguardando.
aguardando a resposta, aguardando o resultado. Salmos 55, 17 diz assim: à tarde de manhã, à tarde de manhã e ao meio-dia. Esse versículo aqui eu já tratei com vocês, eu sei que vocês têm anotado, algumas pessoas têm anotado, tá? De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então veja, olha aqui que eu vou passar para vocês agora. De tarde, 15 horas da tarde. De manhã, 9 horas da manhã. E ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. 3 horários específicos de portais dimensionais extremamente escancarados, mas portais dimensionais abertos em um dia. Existem outros que se abrem na semana, que se abrem no mês, e nós vamos meditar. Ho, ho, ho. Odeio quando vem a nata. Então, amados, veja. Salmos 63, 6. Salmos 63, versículo 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Então, as vigílias da noite, elas começam de madrugada. Elas começam à noite antes da madrugada, melhor dizendo. E existem horários específicos de vigília. Na terceira vigília da noite, na quarta vigília da noite, Jesus se levantou, Jesus estava dormindo, Jesus caminhou nas vigílias da noite. Então veja, horário da madrugada, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã e meia-noite. Meia-noite e 3 horas da manhã. Então, são horários específicos, são horários maravilhosos para se buscar a Deus. Então, nós podemos observar nesses versículos que eu falei para você, que eu liberei para você agora, que, acima de tudo, principalmente o salmista, ele fala sobre os períodos, ele fala sobre os momentos certos de orar. Não pense que a Bíblia, ela diz alguma coisa por dizer, a Bíblia diz. Não, tudo que a palavra diz existe um sentido. Lembra que o mundo é regido por códigos. Se você nunca ouviu, não entende disso, é a tua hora, é o teu momento de, sabe, dar um up, uma nova unção, um novo tempo no seu ministério. O mundo espiritual, ele gira, ele se movimenta através de códigos, existe uma mecânica. Uma dessas mecânicas você pode analisar o trono de Deus. Fala mais aí, pastor, fala mais. O trono de Deus. Veja como os próprios querubins e os tronos, querubim e tronos são entidades diferentes, tá? Classes diferentes de anjos. Nós aqui no Brasil costumamos emendar um no outro, mas são diferentes, são seres diferentes. Querubins são um e os tronos são outros. Então, a Bíblia diz que o querubim ele tem 4 rostos, um de cada lado, frente e trás. A Bíblia diz que para onde ele precisa olhar, o rosto dele não precisa ficar virando com o pescoço. Existe já uma catraca que gira, que faz com que ele esteja sempre olhando. Gira é uma expressão, né? Que ele já esteja olhando. Mas que obviamente faz um movimento. Porque frente e lado. Então se ele precisar olhar aqui, ele vai fazer assim, porque ele está muito próximo para esse. Se está na figura do leão e aqui está do homem, e ele olha alguma coisa aqui, ele está caminhando para cá. É claro que é o leão quem vai olhar para a diagonal. Então o pescoço mexe. Mas você precisa ir para trás, quem vai olhar a águia, um exemplo. Quem vai olhar aqui, ó, é o boi selvagem. Amém, irmãos? Então, esses períodos de oração são interessantes. Mas eu citei isso para que você perceba que abaixo dos querubins, ele tem as suas pernas, né? E abaixo dos querubins existem circunstâncias, anéis, bolas, cambotas,
juntas, uma junta na outra, uma para cá, outra para cá, um complexo extraordinário da glória de Deus, um complexo famosíssimo, lindo, bíblico, judaico, cristão. Então, nós precisamos prestar atenção para esses códigos. Por que é assim? Porque Deus quis assim. Por que é dessa maneira? Porque Deus quis que fosse dessa maneira. Então, até mesmo para essa forma de movimentação dos anjos, até mesmo para essa movimentação dos querubins, no caso, junto com os tronos que estão ali embaixo, né? Cheio de olhos, cheio de detalhes. Então, existe uma mecânica. Ok, pessoal? Então, nós devemos continuar avançando no estudo, avançando, mas já se vão aqui quase 30 minutos de ensino e eu quero dar um stop aqui agora, porque senão o vídeo fica pesado, eu estou com dificuldade, internet lenta, mas eu acredito que eu estou conseguindo dessa vez colocar um pouco melhor, principalmente para uma grande parte do grupo, outros irmãos que estão também se achegando, mas às vezes não tiveram versículos, passagens, e nós vamos adentrar nisso com profundidade, tá? Ah, eu já vi isso num livro, mas eu vou trazer coisas novas para você ter uma ideia, uma pequena ideia. Veja, o horário da meia-noite. Por que o horário da meia-noite? O horário da meia-noite, ele representava uma certa tribo. Então, representando uma certa tribo, você começa a entender um pouco melhor. Deixa eu pedir para a pessoa. Então, amados, veja bem. A meia-noite significava uma tribo. 6 da manhã havia uma outra tribo, uma outra viração. E qual era o nome do anjo que estava nesse momento? No horário da meia-noite. Qual é o horário do anjo que estava no horário das 6 horas? Eu vou te entregar esse recado, esse ensino. Eu vou te entregar. Ok? Então, amados, é uma bênção, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Vos saúdo com a graça, com a paz, com a misericórdia, o amor. Peço a oração de vocês. E me deem um feedback, por favor. Escrevam aqui embaixo o que vocês estão achando. E, por enquanto, não vai ser possível compartilhar, porque é só para quem está contribuindo, para que eu possa pagar o meu novo telefone celular, que é o que estou gravando agora, um iPhonezinho. Eu preciso pagar esse iPhone, então eu estou aguardando. A ajuda de alguns irmãos não é nada muito grande, nada longe, é R$25 apenas. São 2 açaís, um McDonald's, e isso já foi para estudar a Bíblia, para te ensinar. E eu recebi pagando caro, tá? Então, só R$25. Ok, pessoal? Mais uma vez eu me despeço de vocês, agradeço a todos pela presença e fiquem todos na graça e na paz. Até a próxima. Shalom. Tchau, tchau.